Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o professor Chiquinho Araújo, do SEGA de Canindé. Vamos abordar com vocês, neste vídeo, sobre uma das disciplinas que compõem as ciências humanas. Nesse caso, a geografia. A geografia, ela sempre está presente no nosso dia a dia, no nosso meio, e ela vai estar na prova do Enem deste domingo, dia 5 de novembro. Nós temos os resultados de aprendizagem. O que seria isso? O que é a geografia? Você já parou para perguntar o que é geografia? Você já consegue distinguir a geografia física da geografia humana? Você já consegue compreender os conceitos-chave na aprendizagem da geografia? Caro aluno, cara aluna, segiano, nós desejamos todo o sucesso do mundo para vocês nessa prova, neste domingo, 5 de novembro. Mas você sabia? A palavra geografia veio de duas palavras gregas, geo, terra, e geophos, escrever. Geografia significa literalmente descrição da terra. Fiquem atentos na prova de vocês, façam o melhor possível, certo? Neste domingo, 5 de novembro. Mas, professor, eu pensando em geografia, como é que eu pensaria? Eu penso em geografia, os primeiros assuntos que vêm à minha mente são clima, relevo, as bacias hidrográficas. Esses assuntos vão estar abordados na prova do Enem? Sim, mas não dessa maneira assim tão explícita. Essa questão aqui fala diretamente do clima. Não, fiquem atentos. Se você está se preparando para a prova do Enem, é melhor esquecer esses tópicos. De uma vez, não, mas a geografia é, sim, uma das disciplinas que compõe o exame nacional, mas ela aborda um pouco diferente esses tópicos. E o que é a geografia? Ela é a ciência que estuda as características da Terra e sua conexão com as pessoas e o meio ambiente. Principais ramos da geografia, nós temos dois, a geografia física e a geografia humana. A física é a estrutura do meio ambiente, queimadas, desmatamento. A humana ela estuda os efeitos do comportamento humano no meio ambiente. Também nós temos diversos conceitos, como a localização, o movimento, a região, o lugar e o ambiente que eu estou inserido. Esse é um modelo de questões que já caiu em Enem passado, esse aqui de 2018. Busque fazer a leitura das questões, não só uma única vez. Gostaria de deixar um vídeo, aliás, que eu encontrei aqui no canal do YouTube sobre a geografia agrária. Um assunto que com certeza irá estar presente no Enem 2023. Sucesso e que Deus abençoe todos vocês. Geografia agrária, um dos temas que mais aparecem no Enem e também nos outros vestibulares. Pontos importantes que você tem que lembrar sobre geografia agrária. Primeira coisa, a questão da estrutura fundiária, que é a forma como as terras são distribuídas. O Brasil tem uma estrutura fundiária irregular, ou seja, nós temos uma grande concentração de terras. Traduzindo isso, muita gente tem pouca terra e pouca gente tem muita terra. É um problema histórico, é um problema que nasce lá nas capitanias hereditárias e vem acontecendo até hoje. Esse problema da concentração de terras acaba trazendo como consequência os conflitos pela terra no campo. O que o direito brasileiro diz sobre essa questão da concentração de terras? Isso também aparece bastante. A gente tem, primeiro, uma lei de 1964 chamada Estatuto da Terra, que pela primeira vez na história cria a possibilidade de desapropriação de terras que são improdutivas. Lembrando que a desapropriação é mediante uma indenização do Estado para aquela pessoa que era dona da terra. Então, não existe a possibilidade, por exemplo, do Estado tomar a terra. O Estado ele vai indenizar esse proprietário. E logo depois a gente tem a Constituição de 1988, que traz o conceito de função social da propriedade lá no seu artigo 186. O que é a função social da
propriedade. A propriedade ela tem que ser produtiva, ela tem que respeitar a legislação ambiental e ela tem que respeitar a legislação trabalhista. Então hoje uma propriedade ela pode ser desapropriada para fim de reforma agrária se ela for improdutiva ou se ela desrespeitar as leis do trabalho, por exemplo, se a gente tiver trabalho análogo à escravidão naquela propriedade, ou se ela desrespeitar a legislação ambiental, por exemplo, se ela desrespeitar as áreas de reserva legal. Então o primeiro ponto é esse, a gente lembrar da estrutura fundiária. Segundo ponto importante é lembrar da expansão de fronteiras agrícolas no Brasil, que começou na década de 70. Quais são os motivos? Aliás, primeiro, o que é essa expansão de fronteiras agrícolas? Agricultores do sul, principalmente do Paraná, foram em busca de terras mais baratas no centro-oeste. Posteriormente, para a periferia da Amazônia, para o Paraguai e mais recentemente na região do Mapitoba, que é a região do Maranhão, Piauí, Tocantins e oeste da Bahia, a região que mais cresce em termos de agricultura hoje. O que é importante saber sobre essa expansão? Primeiro, as causas. O que levou a essa expansão de fronteiras agrícolas? A chegada da soja no Paraná, que acabou gerando a latifundização do Paraná. Aí o que acontece? Os pequenos agricultores que venderam as suas propriedades pegaram esses recursos e foram comprar terras mais baratas no centro-oeste. Segundo ponto que permitiu, que é causa também desse processo de expansão de fronteiras agrícolas, é o processo de calagem, que é a neutralização da acidez do solo do cerrado. Lembrando que o solo do cerrado é um latossolo ácido e para realizar a agricultura a gente tem que ter esse processo de calagem. Terceiro aspecto, estímulos do governo. Então tudo isso fez com que os agricultores do sul fossem para o centro-oeste e mais recentemente para a periferia da Amazônia, depois para o Paraguai, a gente tem a imagem aí dos brasiguaios e mais recentemente Mapitoba. Isso acabou transformando o Brasil num dos grandes produtores de soja, algodão, carne bovina, entre outros recursos. Para mais dicas como essa, inscreva-se no meu canal no YouTube, siga-me nas redes sociais e até o próximo vídeo.